Bem-vindo à nossa aula de número 13 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula, trabalharemos modernismo brasileiro segunda geração. A segunda geração modernista foi didaticamente dividida em prosa e verso, ou seja, temos alguns autores que produziram somente prosa, vertente conhecida como romance de 30, de caráter regionalista, e temos outra vertente, conhecida como lírica, o verso, a qual publicou somente poemas, sendo esta poesia crítica e engajada socialmente, com alguns poetas com características mais metafísicas e ou espirituais. Iniciou-se em 1930 e foi até 1945. A obra literária desse período foi marcada por algumas características bastante expressivas, as quais influenciaram o contexto cultural. A primeira delas é o desenvolvimento do rádio. Em seguida, vemos a grande diversidade regional e cultural que envolvem as obras do período. Isso se deve, em parte, ao regionalismo, que foi uma das principais características do romance de 30, o qual envolve desde as peculiaridades do Nordeste quanto aquelas do Sul. Este Brasil, que é apresentado por meio da literatura, traz agora uma nova realidade, que é aquela mostrando a realidade que envolve o povo do Nordeste, com a sua seca e as mazelas que os envolvem. Além disso, as obras revelam um engajamento político visível. Como principais autores da prosa, podemos destacar Raquel de Queiroz, com a sua obra-prima O 15, o grande Jorge Amado, com uma vasta e diversificada obra marcada pelo engajamento político. Desta, podemos destacar Capitães de Areia, de 1937, Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos. Érico Veríssimo, com uma narrativa quase lírica em O Tempo e o Vento. José Lins do Rego, que trata do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste por meio de obras como Fogo Morto e Menino de Engenho, e por fim, Graciliano Ramos, autor sobre o qual nos debruçaremos com mais atenção um pouco mais adiante. Já na poesia, podemos dizer que merecem destaque Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta de várias facetas, Vinícius de Moraes, que além de representante da literatura atuou na música, Jorge de Lima e Murilo Mendes, ambos voltados para uma poesia mais espiritualista e metafísica, e por fim, Cecília Meirelles, a representante feminina dessa vertente, muito intimista. No que se refere às características desse contexto literário, podemos salientar que a palavra de ordem era o questionamento a respeito das coisas. O primeiro deles diz respeito ao universo temático, uma vez que o escritor passa de preocupar-se consigo mesmo para uma preocupação mais ampliada, ou seja, mais voltada para o destino dos homens, o estar no mundo. Este processo também está ligado à forma, pois os poetas utilizam-se de verso livre e forma sintética, e mesmo assim conseguem fazer uma poesia mais política. Nela, é possível visualizarmos muito humor e ironia. Além de tratar de temas mais amplos, universais, o homem passa a ter consciência da fragilidade no mundo em que vive. Como exemplo dessa vertente, vamos destacar o poeta Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos melhores escritores em língua portuguesa. A vida literária do autor pode ser dividida em 4 fases, a saber, fase gauche, fase social, fase do não e fase final. Na primeira delas, a fase gauche, o poeta viveu um período de abstração da realidade, querendo ficar só, sem contato com a realidade. Já a segunda, a fase social, foi uma fase mais engajada com a realidade. Foi nesta fase que ele publicou a sua obra de destaque, Sentimento de Mundo, publicada em 1940. A terceira fase, conhecida como a fase do não, ocorreu após o período crítico de guerras, demonstrando um grande desencanto pelo mundo,
Drummond apresenta uma poesia filosófica de cunho reflexivo, filosófico e metafísico, e, por outro lado, dedica-se à poesia nominal com tendências concretistas. A última fase, também chamada de tempo de memória, contempla um período no qual o escritor já possui mais experiência e estabelece muita reflexão a respeito das suas memórias. O saudosismo está presente principalmente quando ele se refere à infância dele em Itabira, Minas Gerais. Em relação à prosa, podemos apontar duas características comuns e bastante pontuais em relação à maioria das obras. São elas: temática mais madura, abordando a seca e as situações que a envolve, como o cangaço, o coronelismo, os latifundiários agrícolas e o fanatismo religioso, e o preocupar-se com a coletividade. Como representante da prosa, vamos destacar o grande escritor Graciliano Ramos. Ele é considerado o principal romancista da geração de 30. Trabalho em suas obras com a abordagem das relações humanas influenciadas pelo contexto no qual se desenvolveram. Há um equilíbrio muito grande ao reunir a análise sociológica e psicológica. Isso foi possível em diferentes construções narrativas, como, por exemplo, em São Bernardo, de 1934, no qual trabalhou a relação do universo sertanejo, seja ele dentro da figura do fazendeiro ou do seu funcionário. Como principais obras do autor, podemos citar Caetés, de 1933, São Bernardo, de 1934, Vidas Secas, de 1938 e Memórias do Cárcere. Além do universo sertanejo em São Bernardo, é interessante lembrarmos a obra Vidas Secas. Nela, o autor também problematiza as relações humanas, só que contextualizadas na seca nordestina, mostrando-as em todo o seu fatalismo. Narrado em terceira pessoa, o romance coloca em primeiro plano a figura dos animais, que é a cachorra-baleia e o papagaio, dando destaque para a cachorra, que ela é humanizada. O Fabiano, que é um dos principais personagens da obra, estabelece uma reflexão constante a respeito disso, questionando-se a respeito da comunidade que há e tudo mais. A seca, para o autor, é fato preponderante na maneira como as pessoas se relacionam. Então, para o Graciliano Ramos, a gente vê que a seca influencia na maneira como essas relações se estabelecem, na maneira como o Fabiano se relaciona com a Sinhá, na maneira como o Fabiano se relaciona com os filhos, e essa humanização que é bastante presente, que a cachorra tem um nome dentro da obra, mas as crianças do casal não têm nome. Eles são chamados de filho mais velho e filho mais novo. Agora que nós já aprendemos bastante sobre essa fase, vamos então praticar um pouco. Para a nossa primeira atividade, temos uma questão que esteve presente em concursos vestibulares. Ela nos faz a seguinte proposição: quanto à produção romanesca da segunda fase do modernismo brasileiro, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Trata-se de obras que se ativeram aos problemas sociais, políticos e econômicos evidenciados na região nordestina, daí serem classificados de regionalistas. Letra B. Jorge Amado, um dos expoentes desse período, escreveu suas primeiras obras muito influenciado pelo decadentismo romântico. Letra C. Na maioria dos escritores desta fase, verificou-se um empenho em investir numa literatura mais crítica e socialmente comprometida. Letra D. Graciliano Ramos participou do ciclo do cacau, escrevendo romances que retratavam a vida de trabalhadores na zona cacaueira. E, por fim, a letra E. José Lins do Rego combatia a aristocracia do ciclo rural, valorizando a decadência dos engenhos e o crescimento das grandes metrópoles.
E aí, refletiu sobre a proposta e as alternativas? Pensou na melhor resposta para esta questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa C. Na maioria dos escritores dessa fase, verificou-se o empenho em investir numa literatura mais crítica e socialmente comprometida, uma vez que ela atinge o que foi solicitado pela questão. Nossa segunda questão é uma atividade adaptada das provas de vestibulares também. Ela nos apresenta um trecho do texto de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Na palma da mão as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fizera contas com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado, sobressaltava-se escutando-as. Evidentemente, só serviam para encobrir ladroeiras, mas eram bonitas. Às vezes decorava algumas e empregava-as fora de propósito. Depois esquecia-as. Para que um pobre da laia dele usar conversa de gente rica? Sinhá Terta é que tinha uma ponta de língua terrível. Falava tão bem quanto as pessoas da cidade. Se ele soubesse falar como Sinhá Terta, procuraria serviço em outra fazenda. Haveria de arranjar-se. Não sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar, embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos aperreado. Por isso esfolavam-no, safados. Tomar as coisas de um infeliz que não tinha nem onde cair morto. Não viam que isso não estava certo? Que iam ganhar com semelhante procedimento? Hein? Que iam ganhar? Graciliano Ramos, Vidas Secas, página 103. Após a apresentação do texto, a atividade nos traz a seguinte informação. O autor, por meio da apresentação de problemas do Nordeste, tece uma narrativa que não faz dos mesmos uma sequência de problemas em loco, mas sim a apresentação de uma obra universal, por tratar as relações humanas de um ponto de vista crítico. Assim, a partir da leitura desse trecho do texto, pode-se afirmar que o autor, letra A, denuncia a opressão social realizada através do abuso de poder político que está representado na fala do Fabiano. Letra B, critica o trabalhador rural nordestino, representado na figura do Fabiano por sua ignorância e falta de domínio da língua culta. Letra C, deixa claro que a incapacidade de usar uma linguagem boa não isola Fabiano do mundo dos que usam palavras difíceis, pois sua esperteza pode se concretizar de outras maneiras. Letra D. Mostra que a sociedade oferece oportunidades iguais para os que possuem o domínio de uma linguagem culta e para os que não possuem, e as pessoas mais trabalhadoras atingirão o posto de classe dominante. E a letra E. Mostra a relação estreita entre a linguagem e o poder, denunciando a opressão ao trabalhador nordestino, transparente nas diferenças entre a língua falada pelo opressor e a falada pelo oprimido. E aí, qual será a alternativa correta para essa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa E, uma vez que essa questão explicita exatamente a relação entre o homem, a sociedade e a língua. Vemos dessa maneira como a língua é um aspecto determinante nas relações sociais e políticas, e como esta pode revelar muitas coisas sobre o lugar que ocupamos na sociedade. Esta foi a nossa aula de número 13 do módulo 2 de língua portuguesa. Nela falamos de modernismo brasileiro, segunda fase, abordando o contexto de produção, as vertentes nas quais se apresentou, os principais autores e suas obras. Até a nossa próxima aula.